Fala pessoal, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Eu venho aqui nessa sexta-feira, finalzinho de tarde, trazer uma mensagem para a sua vida. E a mensagem que eu venho trazer para a sua vida é um sobrenatural de expansão no seu território. Como que você pode fazer para receber a expansão no seu território sem que você precise receber do homem, dos planos materiais desse mundo? Você pode receber através da plenitude do reino de Deus. Porque o próprio Cristo falou que se nós não recebemos o Espírito Santo de Deus, se nós não recebemos a luz de Cristo Jesus, nós não podemos discernir as coisas que Deus tem preparado para nós. Muitas das vezes nós acabamos vendo as mudanças no mundo e acabamos achando como normal. Acabamos recebendo como normal e às vezes são coisas que estão afetando o nosso espírito, são coisas que estão contaminando e afetando a nossa salvação. Estão nos afastando de Cristo Jesus. E eu quero falar para você um versículo importante que Jesus falou para um mestre, para um homem entendido, da época lá dele. Está lá em João capítulo 3, no versículo... A partir do versículo 5, ele vai dizer assim: em verdade, te asseguro, quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero lembrar você que a água do Espírito, o Senhor não está falando apenas do batismo físico. Jesus está nos falando que aquele que não deixar que no seu coração penetre as coisas espirituais, a vontade de Deus, não pode ver as coisas que está do reino de Deus em nossa volta. Por quê? No meio do reino de Deus, há contra-ataques, há lutas, há uma guerra espiritual. O inimigo, os principados e potestades deste século, tentando nos afastar, tentando nos tirar da blindagem do Senhor. E quando nós estamos longe da verdade, quando nós não conhecemos a verdade e não nos aproximamos de Cristo, nós estamos sujeitos a levar os bombardeios dos principados protestados aí, desse sistema mundial. E o próprio Cristo ele continua falando, olha, no versículo 7, não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito isso sobre nascer de novo. E ele diz no versículo anterior, no versículo 6, o que nasce da carne, ele é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Como assim na carne? Quem nasce da carne só pode discernir as coisas da carne. Só pode discernir o que é material. A nossa inteligência, quando nós nascemos, ela é material. Ela é discernida pelo aquilo que nós vemos. Mas quando nós crescemos, nós passamos a nos aproximar de Cristo, andar pelo que ouvimos, não mais pelo que vemos. Nós agora passamos a crer naquilo que ouvimos. E quando nós ouvimos, o que os nossos pais disseram, os nossos avós disseram, e nós cremos no que eles disseram, nós começamos a colocar em prática, umas coisas começam a dar certo, outras coisas começam a não dar certo. Por quê? Porque o Senhor nos disse a não darmos ouvidos a qualquer vento de doutrina. E então, aí que o Senhor nos disse que nós precisamos nascer do Espírito para que nós possamos discernir o que é bom e o que é ruim. E aí Jesus ele continua dizendo assim, o vento ele sopra onde quer. Você escuta o som, mas você não sabe de onde vem, tá vendo? Então o Senhor está falando que nós podemos sentir o vento, mas nós não sabemos para onde ele vai e nem de onde ele vem. E continua dizendo assim ocorre com todos nascidos do Espírito. Então o Senhor está falando que aquele que é nascido do Espírito, ele compreende para onde vai, e ele sabe de onde está indo, porque ele sabe o seu território, ele sabe
aonde é o posicionamento dele, quando vai iniciar e quando vai terminar, mas aquele que está debaixo da carne, o fim dele é só a morte. Os planos do homem que está debaixo da carne, que está debaixo do pecado, ele só vai levar a pessoa para a morte. A pessoa não tem discernimento ilimitado, não. Os seus pensamentos são limitados. E o Senhor continua dizendo assim, ó, para Nicodemos no versículo... Nicodemos vai perguntar para Jesus, olha, mas como pode acontecer isso? Jesus explicou, você é mestre de Israel, mestre da lei, e você não compreende essas verdades? Em verdade, eu te asseguro, que nós dizemos o que conhecemos, testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Olha só, quando Jesus ele disse assim, nós dissemos o que você tem visto, o que vocês têm escutado, mas vocês não acolheram o nosso testemunho, ou seja, vocês não receberam, não abriram o seu coração para o nosso testemunho. Então Jesus está dizendo que nós não conseguimos discernir as coisas espirituais de verdade e andarmos na verdadeira, né, plenitude da verdade, porque tudo que nós ouvimos, né, nós achamos que é normal. Não, nós temos que abrir o nosso coração para a voz do Espírito Santo, para a voz de Deus. Quantos de nós temos tido divisões nas nossas casas, na nossa família, temos perdido a nossa paz interior, temos perdido a nossa santidade, às vezes paramos de ouvir a voz de Deus. Alguns que estão me ouvindo aí, talvez está há muito tempo já sem ouvir a voz do Senhor, sem sentir a presença de Deus. Ou você que está me ouvindo, talvez não consegue mais ter um relacionamento na sua família, com seus pais. Você não consegue mais se socializar, porque o pecado, o espírito da carne, da morte, tem habitado nos vossos corações. E para que nós possamos, né, viver em paz, em santidade com Deus, é claro que a própria palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus ele também disse, acautelai-vos que eu não vim trazer paz, né, mas vim trazer espada, ao qual o irmão, né, se virará contra irmão, pai contra filha e mãe contra filho, filho contra mãe, contra pai, assim em diante, assim. Porém, o Senhor disse que chegará um dia assim para isso, mas nós não estamos vivendo ainda nesses tempos. E parece que já estamos antecipando todas essas coisas, porque estamos normalizando as obras da carne, as obras do diabo, as obras de Satanás estão se tornando cada vez mais normal no nosso século. A nossa geração, como uma geração eleita de Cristo Jesus, não pode aceitar essas coisas. Nós temos que ser homens firmados e transformados para ser sacerdotes, e pessoas que vão levar as orações do povo a Cristo Jesus, e vão levar as orações aos céus. E nós devemos ser aqueles que vão blindar nossa casa debaixo da oração, como homens santos, assim como Noé brindou a sua família na arca, assim como Jó, que brindava a sua família debaixo da oração, do sacrifício, dos votos. Por mais que ele perdeu a sua família, mas o Senhor restituiu, dando mais filhos e mais filhas. E o mais importante para nós nos dias de hoje tem que se andar no Espírito da verdade, em santidade. E só anda no Espírito da verdade, em santidade, aquele que deixa o seu